dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente em Jesus, somente nesse Senhor que nos resgatou, que nos livrou do pecado, que nos tirou realmente do lamaçal do pecado, de algo que era terrível, de algo que nos condenava, que nos levava para a morte. E é nele que nós temos refúgio, que nós temos salvação, e é esse nome que nós vamos exaltar e glorificar nessa noite. Eu já convido a equipe de louvor a se dirigir aqui à frente, que nós vamos cantar e exaltar esse Deus, esse Cristo que nos salvou, que nos livrou, que trouxe redenção, trouxe salvação. Nós estamos na presença desse Deus, eu creio que Ele está entre nós e que Ele vai receber este culto, o nosso coração de adoração e louvor a esse Deus. Vamos cantar ao Senhor, se puder ficar de pé, nós vamos cantar Jesus em Tua presença. Nós nascemos para adorar e fazer o nome do Senhor grande. Como nós falamos hoje pela manhã, o nosso pastor falou hoje pela manhã, nós vamos fazer discípulos. E isso é fazer o nome de Deus grande. Através da nossa adoração, através da forma como nós anunciamos o Evangelho a outras pessoas. Isso é fazer o nome de Jesus grande. Então vamos cantar neste momento essa canção. Reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, rendemos-nos a Ti, pois um dia Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Mais uma vez, Jesus em Tua presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha. Cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aleluia. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha. Já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te
Me desculpe, erro meu. A gente combinou alguma coisa que eu não lembro de que foi. Amém? Esse cântico que a gente acabou de cantar é bem antigo, né? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos a tua face e nos rendemos a ti. O véu que separava já não separa mais. Irmãos, isso tem uma profundidade muito grande. Se você vê ali a história da construção do templo e da quantidade de detalhe que Deus deu a Moisés no capítulo 25 de Êxodo, foram 40 versículos ali só sobre instrução do que ele deveria juntar, do que deveria ser constituído do povo, entregar como oferta metais, todos os materiais, ouro, prata. Então 40 versículos do capítulo 25 de Êxodo, 26 mais 27 versículos, 31 versículos, 28 mais 21 versículos, e assim vai. Eu estou falando o número de versículos para você entender a quantidade de textos. A Bíblia antigamente não falava sobre versículos, era um texto só, né? Eram pergaminhos. Mas para você ter a noção de que do capítulo 25 de Êxodo até o capítulo 30, era só sobre instrução de como deveria ser a construção do templo, da quantidade de detalhes, a riqueza de detalhes. E você vê ali também que tinha ali o pátio, né, onde ficava o povo reunido, o átrio, o Santo dos Santos. E ali no Santo dos Santos, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E ali só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava e fazia o que a gente chama de propiciação, ou propiciatório, que era jogar o sangue do cordeiro purificado, puro, cordeiro puro, sem mácula, sem nenhum tipo de defeito, né? Sobre a tampa ali da arca. A tampa era de ouro e ela se chamava propiciatório. E 2 querumbins de ouro também, com as asas abertas, virados para o centro. O que eu quero dizer com isso? E quando Jesus foi morto, e em João, 1 João no capítulo 22, não, 1 João 2:2, diz que Jesus é a propiciação dos nossos pecados, não só dos nossos, mas também do mundo inteiro. Daí, o véu que separava já não separa. Você tem noção da importância que foi esse ato de Jesus na nossa vida? Nós vivemos num tempo maravilhoso, onde tudo isso foi concluído para a nossa salvação, porque a gente vive na graça de Deus. A gente não tem um representante para entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Não, a gente, no nosso quarto, a gente no secreto, pode falar diretamente ao coração do Pai. Irmãos, isso é muito, muito sério e gratificante. Então, quando a gente canta essas músicas, tenha noção de que a gente está adorando a Deus, o porquê estamos adorando. O véu que separava já não separa mais. E nós entramos na presença do Senhor, não somos consumidos pelos nossos pecados. Se você for ler o capítulo 28, até a vestimenta indicada para Arão, eles chamavam de sinos, em outras versões de campainhas. Ele fazia o processo de propiciação se movimentando para que os sinos tocassem. Para quê? Como se Deus soubesse que ele estaria saindo dos véus ali, das cortinas, e não fosse consumido. Não, agora já saiu, agora eu posso assumir a presença. Mas alguns historiadores dizem que eram amarradas ou à cintura ou aos pés cordas para o cara que estava entrando, para o sumo sacerdote. Porque se os sinos parassem de tocar, estava em pecado, caiu. E eles puxavam pelas cordas. Eu não podia entrar lá, nem para recolher. Hoje você pode entrar na presença do Pai, através dessa maravilhosa graça que foi concedida. Amém? Irmãos, seja feliz porque você veio no tempo certo. Como a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, no tempo correto, você também foi abençoado, meu querido. Então vamos cantar essa música, Maravilhosa Graça, porque o infinito amor de Deus está conosco. Amém. Glória a Deus pelo teu sacrifício,
pelo sacrifício que nós lembramos hoje pela manhã. Aleluia. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Para me resgatar, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Quem traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Glória a Deus que entregou por nós, irmão, para me resgatar você, todos nós. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Só Ele é digno, irmão. Declara isso comigo. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro, oh, só Ele é digno. Digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor foi o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Eu quero ouvir só a igreja no coro. Maravilhosa graça. Lembra do que Jesus fez? Lembra? Maravilhosa graça. No fundo do coração. Tua mão. O lugar é meu. O lugar é teu. A minha cruz Ele levou para me resgatar, para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim.
Glória a Deus por tudo que Ele fez. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos convidar nesse momento as crianças para orar. Convido o pastor que vem aqui fazer essa oração pelas crianças. Elas agora vão para um culto na linguagem delas, que elas vão poder compreender, elas vão poder entender aquilo que as tias vão falar com elas. Eu convido as crianças para que venham aqui, as tias que vão ficar com elas também. Nós vamos orar para que Deus as abençoe e que elas aprendam, conheçam a palavra de Deus, conheçam esse Deus maravilhoso que entregou por elas também. Deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Que maravilha é poder trazer os nossos filhos na casa do Senhor e educá-los em tudo aquilo que eles têm aprendido, em toda a confissão de fé. Louvo a Deus pela vida de cada uma das tias, cada uma das professoras. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês são peças muito importantes na educação cristã das nossas crianças, no desenvolvimento espiritual delas. Vocês são peças chaves. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vamos orar ao Senhor. Estenda suas mãos para cá e vamos abençoar as nossas crianças. Senhor, nós queremos entregar as nossas crianças em Tuas mãos, pedindo que o Senhor as abençoe, que agora nesse momento, ao descer, elas possam ali ter, ó Deus, o culto infantil, oferecer a Ti o louvor e a adoração de uma forma, na linguagem própria delas. Nós as abençoamos e pedimos a Ti que o Senhor as faça crescer, desenvolver-se, para que se tornem mais tarde homens e mulheres cheios da Tua presença. Assim nós oramos e as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam abençoados em nome de Jesus. Nesse momento, nós teremos a oportunidade de dedicar a nossa vida ao Senhor através dos nossos bens. Se você veio preparado nesse momento para dedicar o seu dízimo, a sua oferta, nós vamos fazer neste momento esse ofertório. Convido a irmã Ana Paula para que venha reger o hino de número 447 do Inário, mas eu sei em quem tenho crido. E essa é uma prova de fé, a gente dizer, eu sei em que eu tenho crido e eu estou dedicando a minha vida ao Senhor, eu estou dedicando aquilo que Ele me deu, uma parte daquilo que Ele me deu, como forma de gratidão a Ele. Então, vamos cantar o hino 447 do Inário, mas eu sei em quem tenho crido. Vamos juntos, a equipe de louvor também cantando conosco esse hino que é bem conhecido. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, estou seguro que é poderoso para guardar a segunda estrofe com bastante alegria, porque nós estamos falando do amor de Deus para conosco. Vamos lá com bastante força. So
última estrofe, irmãos. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou seguro, é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Vamos orar, irmãos. Pai querido, Pai amado, te somos gratos, ó Pai, por estarmos na Tua casa, por estarmos aqui dedicando, Senhor, as nossas vidas, as nossas vozes, os nossos bens diante do Teu altar. Te pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes e que nada venha faltar, Senhor, nas nossas casas, nas nossas vidas, nem bens materiais, nem saúde. Que, Senhor, o Senhor nos abençoe, Senhor, a todo instante. Queremos, ó Pai, te pedir pela nossa semana, que o Senhor nos guarde, o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, ó Pai, porque podemos estar aqui na Tua casa, tendo o privilégio, ó Pai, de ofertar diante do Teu altar. É em nome do Teu amado Filho Jesus que nós choramos e te agradecemos. Amém. Esse Deus que nós já no começo nós já falamos sobre não haver salvação em nenhum outro a não ser nele. E que nós cantamos sobre a maravilhosa graça, nós cantamos sobre tudo o que ele fez e o que ele faz e que ele é o único digno de louvor e adoração. Esse Deus é aquele que preparou todas as coisas, né? Como o Ivan falou, ele deixou instruções ao povo para que tudo fosse feito da melhor forma possível, para cuidar daquele povo. E ele cuida da gente. Ele é um Deus que se importa. Não é um Deus que está de costas, não se importa com aqueles que o amam, que o adoram. Não, ele se importa conosco. E esse Deus é o Deus que faz aquilo que para nós é impossível. Tem uma passagem que eu gosto muito e que eu estava compartilhando esses dias lá em casa com a minha mãe, que é de um homem que ele vira para Jesus e precisando de um milagre, ele vira para Jesus e fala: Senhor, se podes. E aí Jesus vira para ele e fala assim: se podes? Tudo é possível que crê. E aí o homem vira e fala: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Para mim, eu acho mais interessante essa segunda parte do que a primeira. Do que Jesus falar: tudo é possível ao que crê. É: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Porque às vezes a gente pede, mas não pede com muita fé. Às vezes a gente não acredita muito que as coisas vão acontecer. Às vezes a gente não crê nesse Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Mas eu faço um convite essa noite: é você crer nesse Deus Todo-Poderoso que realmente pode todas as coisas. Ele é um Deus do impossível. E nesse momento de intercessão nós vamos cantar uma canção que fala sobre isso. Deus do impossível. E você vai ter a oportunidade agora de colocar diante do Senhor o seu impossível. Aquilo que você não sabe mais o que fazer. Já não sabe mais: Senhor, isso aqui eu já não consigo mais. Daqui para frente é com o Senhor, porque eu não consigo mais. Às vezes é uma pessoa da sua casa que está passando por um momento difícil, não é nem você, alguém que você conhece. E aí você olha e fala: isso aqui para mim já é impossível. Mas para Deus não há impossíveis. E nós vamos falar que esse Deus é o nosso Deus. E colocar diante dele
os nossos impossíveis, crendo que Ele vai fazer. Então, medite na letra dessa canção. Vamos cantar juntos, dizendo: meu Deus é o Deus do impossível. Nesse momento para fazer essa oração, a irmã Rosana orar pelos pedidos que foram apresentados aqui pelos nossos irmãos agora, intercedendo pelos nossos irmãos, pelos nossos queridos. Nós cremos nesse Deus do impossível. Senhor, queremos te dizer nessa noite que nós te adoramos, ó Pai. Queremos dizer que confiamos em Ti, que Tu és tremendo, que Tu és maravilhoso. Se estamos aqui reunidos nesse momento, ó Deus, é porque nós te amamos, queremos estar na Tua presença. Nós temos prazer em estar na Tua presença. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas. Queremos entregar diante do Teu altar neste momento cada pedido que foi colocado, Senhor. Visita os corações aqui nessa noite. Cada um tem a sua demanda, cada um tem as suas questões, cada um tem os seus enfrentamentos, cada um tem, Senhor Deus, as suas lutas, as suas guerras. Cada um, Senhor, sabe o que está passando nessa noite. E por isso nós queremos entregar a Ti, ó Deus. Continuamos confiando no Senhor. Continuamos, Senhor Deus, acreditando no impossível que Tu pode fazer, acreditando no milagre que Tu pode fazer.
Mas acima de tudo, ó Deus, que a Tua vontade sempre prevaleça acima da nossa vontade, porque nós não conseguimos enxergar o amanhã, ver o amanhã como o Senhor vê, e por isso pedimos a Tua vontade. Toma conta, Senhor Deus, daqueles que estão enfermos, aqueles que precisam, Senhor Deus, de uma solução, que o Senhor possa falar ao coração de cada um. Se for passar por alguma cirurgia, se for, Senhor Deus, algo que o médico precisa resolver, que o Senhor dê sabedoria e discernimento aos médicos, para que eles possam, Senhor Deus, fazer o melhor. Mas mesmo passando pela mão dos homens, ó Deus, a nossa confiança continua no Senhor, porque nós sabemos que em Ti nós podemos confiar. Toma, Senhor, todos os nossos irmãos em Cristo que não estão aqui, que poderiam estar, não sabemos o que está acontecendo. Senhor, gera na Tua igreja o prazer de Te adorar, o prazer de estar na Sua casa, o prazer, Senhor Deus, de Te louvar, ó Deus. Traz o avivamento sobre as nossas vidas. Aquele que está enfraquecido, Senhor, aquele que está triste, aquele que não está conseguindo caminhar, aquele, Senhor Deus, que não está conseguindo ter forças, ó Deus. Renova, Pai. Traz o renovo do Teu Espírito Santo sobre essas vidas, Senhor. Aquele coração que está enlutado, traz a Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento. Traz a Tua graça, Senhor, sobre aquele que ainda não conhece sobre a graça, que ainda não conseguiu entender, ó Deus, esse amor tão maravilhoso que é o amor de Cristo. Nós entregamos em Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos diante do Teu altar. Visita as famílias da Tua igreja. Renova, Senhor Deus. Renova, Senhor, o amor entre as famílias. E traz, Senhor Deus, um avivamento, como nós já pedimos, sobre a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Nesse momento, o pastor está com a palavra. Nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações essa noite. Aleluia. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, essa maravilhosa paz, essa maravilhosa graça, essa graça que um dia nos alcançou e nos tornou filhos do Senhor. Então, se hoje nós podemos dizer que somos filhos do Senhor, filhos do Altíssimo, foi porque esta maravilhosa graça que nós cantamos ainda há pouco nos alcançou. E isso é motivo, meus irmãos, de nós darmos muito glória a Deus. É motivo de nós agradecermos muito ao Senhor, porque hoje nós sabemos, temos convicção plena da nossa eternidade, de onde nós passaremos a nossa eternidade. E isso deu-se por intermédio desta maravilhosa graça de Jesus. Graça essa que nos traz a sua paz, essa paz que excede todo o entendimento. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos ler do verso 26 ao verso 40. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do verso 26 ao 40. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te
deste carro e acompanham. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever esta geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água. Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Atendendo ao chamado para fazer discípulos. Atendendo o chamado para fazer discípulos. Esse é o tema da mensagem desta noite, em complemento, talvez, à mensagem que nós tivemos pela manhã, quando estivemos meditando aqui a respeito do envio dos 70, quando Jesus mandou aqueles 70 discípulos de 2 em 2. Agora, aqui nesse texto, algum tempo mais tarde do que aquela experiência que os 70 tiveram, aqui está Filipe, nesta passagem bastante interessante. E eu acho interessante dessa passagem que quando termina no verso 39, diz: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco. Interessante esse texto, porque não o vendo mais o eunuco. Eles estavam ali conversando, ele havia sido batizado, o eunuco havia sido batizado naquele momento, e agora ali Filipe simplesmente desapareceu, simplesmente sumiu. Ele foi, basicamente, na linguagem mais popular, teletransportado daquele lugar. Ele estava num determinado lugar e foi parar em outro lugar. Foi parar em Azoto, foi para um lugar distante, foi teletransportado. E é um texto interessante que me chama a atenção, esse trecho aqui da palavra de Deus. Enquanto o teletransporte para a gente ainda só em filmes de ficção científica, Deus já falava de teletransporte há tanto tempo. E a gente não é o primeiro caso de Filipe. Quando nós lemos as Escrituras, lemos em Gênesis capítulo 5, verso de número 24, onde diz: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o transladara. Deus levou a Enoque de um lugar para outro lugar. Em outras versões da NVI, por exemplo, se você está com a NVI aí em suas mãos, nesse texto de Gênesis 5, 24, diz lá: porque foi arrebatado, foi retirado de um lugar e foi levado para outro lugar. E na nova tradução, na linguagem de hoje, diz que
um dia desapareceu. Então, desapareceu de um lugar, sumiu e foi levado para um outro lugar. E esse episódio que aconteceu com Filipe, esse episódio que aconteceu com Enoque, faz lembrar de filmes de ficção científica. E um dos que eu lembro bem a respeito disso é o Star Trek, é o Jornada nas Estrelas. E quando eu falo aqui Star Trek, Jornada nas Estrelas, quem aí já passou da fase aí dos 50, lembra bem desse filme porque fez parte da adolescência. Tentaram aí emplacar ele novamente, mas não deu muito certo não. Dava certo quando eu era adolescente. E a gente via Star Trek e era o comentário lá entre os meninos da nossa época. E tinha lá o Spock, tinha o Capitão Kirk, tinha a nave Enterprise, e era um negócio muito legal aquela nave Enterprise. E dentro da nave Enterprise tinha um compartimento, tinha um tipo de um tubo, sei lá o que era aquilo, e quando eles entravam lá naquele espaço lá, e aí saía uma luzinha lá de cima, assim, um negócio e tal, e aí eles eram ali desmaterializado e saía de um lugar e era transladado para outro lugar. Então, quando a ficção científica fala a respeito disso, Deus já falava disso há muito tempo. Isso se chama arrebatamento. Não é uma novidade isso na palavra de Deus, embora os filmes de ficções científicas ainda tratam isso como se não fosse uma realidade, mas espiritualmente, no que diz respeito à palavra de Deus, isso já é uma realidade bastante antiga. E foi isso que aconteceu ali com Filipe, e aconteceu com ele ao final de uma experiência. O que me leva a falar para você, te chamar a atenção, cuidado quando você for discipular alguém. Estamos falando de discipulado, estamos falando de evangelização, então quem sabe quando você acabar de discipular alguém lá e de repente, você some. Imagina, Hudson, Paula está lá discipulando um professor, um aluno, alguém lá, e ela acabou de discipular e sua bênção some. Mas aí nesse caso, talvez Deus ia levar ela de uma escola para discipular em outra escola. Veja que esse texto é bastante interessante. Não por causa disso, esse chama bastante nossa atenção, mas por causa do que acontece de fato, a respeito da experiência de discipulado que aconteceu ali. Filipe, ele estava caminhando e Deus fala com ele através de um anjo. Esse primeiro verso 26, diz que o anjo fala com Filipe e fala para que ele possa, então, ali ir para um lugar onde ele nem sabia onde ele iria. Diz o texto, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul. Vai para o lado do sul. Fazer o quê? Lá eu vou mostrar, você só vai. O texto vai falar o que Filipe foi fazer lá. Deus estava mostrando para ele o ministro da fazenda da rainha de Candace, o eunuco que era encarregado pela casa do tesouro, lá da rainha de Candace. E aquele homem, ele estava lendo ali a palavra de Deus. Ele estava lendo o livro de Isaías. Ele estava ali na sua carruagem, estava caminhando dentro da sua carruagem e lendo ali as escrituras. Então Filipe vai passando e ouve que ele está lendo o profeta Isaías. E Filipe começa a tecer um diálogo ali com aquele homem. Ele começa então a discipular ali aquele homem. E esse texto ele nos leva a algumas perguntas. Algumas perguntas a respeito de discipulado, algumas perguntas a respeito da evangelização, algumas perguntas a respeito do nosso chamado para fazer discípulos, algumas perguntas a respeito do grande comissionamento que Deus tem para fazer discípulos. E algumas considerações então a gente pode levantar aqui nesse texto, para nos fazer entender ainda melhor esse nosso comissionamento. E a primeira coisa a observar é, seja sensível ao chamado de Deus.
A primeira coisa que eu olho nesse texto, e eu penso que a gente precisa observar: seja sensível ao chamado de Deus. O verso de número 26, então, que nós lemos, diz que um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai ao lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E ele se levantou e foi. Filipe, então, aqui ele se mostra sensível ao chamado de Deus. Quando ele ouve ali o anjo, então, trazendo para ele aquele comissionamento, aquela ordem, aquele direcionamento, ele não deixa para depois, ele não titubeia, mas naquele momento ele, de fato, se levanta e vai cumprir, então, a ordem ali recebida. E ele vai para um lugar e não diz especificamente para onde ele tinha que ir ou o que ele tinha que fazer lá. Ele podia perguntar pelo anjo: eu vou para lá fazer o quê? Não, vai para lá. Então, quando nós recebemos um direcionamento de Deus, nós precisamos cumprir isso. Mas para que nós recebamos esse direcionamento, eu preciso estar sensível à voz de Deus. E como eu posso fazer para estar sensível à voz do Senhor? Eu posso estar sensível à voz do Senhor quando eu estou ligado com Deus em oração, quando eu estou buscando a Deus em oração, quando eu estou buscando a Deus na palavra, quando eu estou aberto aos direcionamentos que a igreja a qual eu pertenço está me dando nesse sentido de comissionamento. Então, nesse momento eu fico mais sensível. Quando eu olho também ao outro e eu vejo o meu próximo, eu começo a ler as necessidades dele estampadas nos seus rostos. Eu começo então a ficar mais sensível quando eu estou mais próximo, mais perto de Deus. Então Filipe estava bem próximo de Deus, e ele ouve então aquela voz daquele anjo lhe falando, e ele vai e toma o seu direcionamento. Veja que Deus falou com Filipe através daquele anjo. Mas Deus não vai mandar anjos para falar com todo mundo. Deus usa a sua multiforme sabedoria para falar de diversas formas distintas, formas diferenciadas. Deus tem tantas e tantas formas para falar. Ali Filipe teve esse privilégio de ouvir o seu direcionamento por parte daquele anjo que ele vem falar. Mas se você lembrar de Balaão, a experiência de Balaão vai ser bem diferente, porque com Balaão foi uma mula que falou com ele. Então Balaão vai ser orientado por uma mula. E eu preciso ficar então sensível à voz de Deus, porque eu não sei de onde virá este direcionamento. E eu creio que nesses últimos dias, nesse último período, Deus tem nos falado através da voz pastoral. Deus tem tentado despertar a sua igreja através da voz pastoral, através das mensagens de despertamento, através da voz que te leva a entender o seu comissionamento, através dessa voz que leva você a entender a sua missão, que tenta trazer você a uma realidade talvez que você já estava distante. Porque veja, a igreja do Senhor, ela quando foi levantada por Deus, ela vai ser levantada com uma missão. Os discípulos de Jesus, quando vão ser levantados por Jesus, vão ser levantados então com uma missão. Nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, nós somos discípulos de Jesus, então nós recebemos de Jesus um comissionamento, mas esse comissionamento às vezes é esquecido, é deixado para um segundo plano, é deixado de lado, e algo que precisa acontecer, algo que precisa nos balançar, algo que precisa nos sacudir para nos fazer voltar novamente ao nosso comissionamento, à nossa missão, a razão principal do ser igreja. E é preciso que a voz do Espírito nos fale, e ela fala de diversas formas, e nesses últimos dias, e hoje principalmente, pela manhã e agora à noite, Deus está falando ao seu coração através da voz profética pastoral. E é preciso que, então, o Espírito nos dê essa balançada e faça a ficha cair. E eu me lembro de umas máquinas antigas de refrigerante que nós botávamos a ficha
para pegar ali o refrigerante. E você botava ali a moedinha, botava a ficha, e não sei se você já teve essa experiência de botar a sua fichinha ali naquela bendita máquina e o refrigerante não cair. E você olha e você aperta o botão e o refrigerante ele não cai. E você olha frustrado porque você colocou ali a ficha e você tinha uma expectativa. A expectativa é de que quando você colocasse a moedinha, a fichinha e apertasse o botão, o refrigerante ele desceria e você pegaria e poderia saborear ali o seu refrigerante. Mas muitas das vezes isso não acontecia. Você botava e o refrigerante não caía. E você ficava um pouco indignado. E se você já teve essa experiência, você sabe bem o que nós faríamos o que nós fazíamos quando isso acontecia. Ah, meu irmão, quando isso acontecia, a gente dava uma tapa no lado ali lateral daquela máquina e o refrigerante, então, caía. Quem é mais antigos, principalmente, passou por essas experiências. E o Espírito Santo de Deus, então, faz isso conosco. Quando a ficha nossa não cai, às vezes o Espírito Santo precisa de nos dar uma pancadinha de leve, para que a gente possa, então, lembrar da nossa missão que ficou esquecida. Então, seja sensível à voz do Espírito. Seja sensível quando o Espírito está trazendo para você algo talvez que estava adormecido. Algo que deveria estar todos os dias evidenciado na sua vida. Mas por uma razão ou outra, é tanta tarefa, é tanta coisa que a gente faz, é tanta atividade seculares, eu não gosto de separar, mas só para entendimento, atividade que a gente faz fora da igreja, e a gente trabalha, a gente estuda e tal, a gente faz tanta coisa, e na igreja também, a gente faz tanta coisa, é ensaio, coral, é reunião disso, é reunião daquilo, é reunião disso, aquilo, é reunião do conselho, é reunião do diácono, é reunião da equipe não sei o que, é tal, reunião e tal, é tanta coisa, é tanta que a gente vai fazendo, que às vezes nós esquecemos do principal. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Todas essas coisas, elas são importantes. Seu trabalho é muito importante, seu estudo é importantíssimo e você precisa prezar pela sua carreira profissional e pelos seus estudos e pelo seu trabalho. As reuniões que nós fazemos, todas elas são muito importantes. Ninguém se reúne porque não tem assunto. Quando as reuniões acontecem é porque realmente é para deliberar, decidir alguma coisa. Mas o que eu estou dizendo é que essas coisas não podem ser mais importantes do que o cumprimento da nossa missão. E o cumprimento da nossa missão, dada por Jesus, é: ide e fazei discípulos. Essa é a nossa vocação. E essa é a missão da igreja. E isso eu preciso lembrar e relembrar todos os dias. Porque é através do discipulado, é através da evangelização, que há uma perpetuação, então, da igreja. Por que a igreja não acaba? Porque alguém está pregando o evangelho. Pessoas estão pregando o evangelho para outras pessoas. Porque, veja, quando a gente olha para uma igreja e vê a igreja muito cheia, gente trilotado, pode ser que alguém tenha colocado ali na televisão convite e tal, fez um excesso de mídia e as pessoas foram atraídas ali por causa de um processo midiático. Mas a gente fala de uma igreja que naturalmente cresceu, ela cresceu naturalmente, sem exploração midiática. Então, por trás daquele crescimento, tem discipuladores. Tem pessoas que convidou outras pessoas para estarem ali. Tem pessoas que fez o trabalho de discipulado para que outras pessoas pudessem estar presente, ouvindo também a mensagem, adorando, louvando ao Senhor. Então, o Espírito, ele nesse tempo, ele está nos balançando, está nos dando aquele tapinha de leve, para que nós venhamos a nos lembrar da nossa missão. Portanto, seja sensível à voz do Senhor quando Ele fala com você a respeito da sua vocação. Segunda coisa a considerar nesse texto é: encontre alguém interessado no Evangelho. Do verso 27 ao verso 30,
desse mesmo capítulo 8, do verso 27 ao verso 30, diz: eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes tu o que vens lendo? Encontre alguém interessado no Evangelho. Nós vimos pela manhã que nem todas as pessoas que nós vamos falar do Evangelho estarão abertos para o Evangelho. Algumas pessoas, você vai falar do Evangelho e a pessoa ela simplesmente não vai querer ouvir o Evangelho. Qual é a nossa tarefa? Nossa tarefa é descobrir aqueles que querem, aqueles que estão sedentos para ouvir então a mensagem do Evangelho. O que a gente percebe aqui nesse texto? Havia uma pessoa que estava sedenta ali pelo Evangelho. Aquele ministro da fazenda, da rainha de Candace, ele estava indo na carruagem, ele estava lendo o profeta Isaías, mas ele estava lendo, mas ele não estava compreendendo, e ele precisava que alguém lhe explicasse aquilo que ele estava lendo. Então Filipe, quando vai acompanhando ali a carruagem, Filipe ouve por quê? Porque ele estava atento. Filipe podia passar correndo, procurando outra pessoa e sei lá, e não perceber ali, mas algo chamou a atenção de Filipe, e Filipe ouviu que aquele homem estava lendo, e Filipe começa então a dialogar com aquele homem. Precisamos ficar atentos então àquela pessoa que está aberta ao Evangelho. Tem muitas pessoas por aí lendo a Bíblia, e lendo a Bíblia sem entendimento, sem conhecer. Você conhece, talvez você não conhece toda a Bíblia, você não é teólogo, você não tem assim aquele conhecimento enorme, mas bastante coisa você conhece, e principalmente o que é principal na Bíblia, que é a salvação pela graça. Isso todos vocês que já foram salvos e remidos conhecem. O sacrifício de Jesus, você conhece. O caminho para se chegar até a salvação, você conhece. Então você tem muito para compartilhar. Então, embora talvez você ache que o que você sabe é tão pouco, mas o pouco que você tem talvez seja mais do que suficiente para a salvação de muita gente, de muitas pessoas. Então você precisa estar atento para que você consiga ter a sensibilidade de ver aquele que está já sedento, aquele que já está interessado no Evangelho. Aquele homem estava totalmente interessado, mas ele não entendia. Era alguém que estava procurando por Deus, procurando algo que o espírito dele sabia, havia uma sede espiritual nele, mas ele não compreendia exatamente o que era. Muitas pessoas estão assim, eles estão sedentos. O espírito está sedento, está à busca, à procura de algo que a sua alma está lá clamando, mas ele não consegue bem entender o que é. E muitas pessoas vão procurar em lugares que não vão encontrar-se com Deus. Muitas pessoas vão procurar e bater em portas, e portas talvez que sejam prejudiciais a ela, mas você tem a palavra da verdade, você tem uma experiência com Deus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você faz parte da videira verdadeira, então você tem muito para compartilhar de Deus com outras pessoas, e isso precisa ser feito. Mas veja, eu chamo a atenção para você, para que você faça isso com muito carinho. Por que razão? Porque embora as pessoas estejam sedentas, eu não posso chegar assim de qualquer forma nas pessoas. Então é preciso orar, é preciso ter uma vida de oração, é preciso interceder por aquelas pessoas que você quer alcançar, para que elas sejam quebrantadas naquele momento que você estiver falando do Evangelho com ela. Eu não posso repelir as pessoas com uma palavra, eu não posso ser
chato para com as pessoas. Tem gente que não quer ouvir a palavra e ela vai se afastar de você se você não buscar uma boa estratégia para alcançá-la. Tem pessoas às vezes que falam: eu sou perseguido por amor ao evangelho. Nada, às vezes você é perseguido porque você é inconveniente, você é chato, você fala fora do horário. E você precisa buscar então as oportunidades corretas, as oportunidades que Deus dá. Olha que linda oportunidade Deus deu a Filipe. Aquele homem estava ali, sedento, estava indo na carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Ora, alguém que está lendo a palavra de Deus, ele não está fechado para a palavra de Deus. Então Filipe se aproxima naquele momento. Então busque as oportunidades corretas para que você possa entrar com o evangelho. Você pode ter certeza, tem muita gente do nosso lado sedenta pelo evangelho. E eu preciso estar sensível, e nós precisamos estar sensíveis para que possamos perceber essas pessoas. Então encontre alguém. Filipe encontrou aquele eunuco para falar do amor de Jesus. A gente não sabe que hora a gente vai encontrar essas pessoas. Nós não sabemos onde encontrar essas pessoas. De repente, do teu lado, tem a pessoa ali que está sedenta para ouvir a mensagem do evangelho. Pode ser uma pessoa distante, pode ser uma pessoa perto, mas você precisa estar sensível, senão a oportunidade vai passar. E você não vai conseguir pregar o evangelho, falar do amor de Deus para aquela pessoa. E uma última coisa a considerar desse texto é: compartilhe o conhecimento da palavra de Deus. Compartilhe este conhecimento. Verso de número 31. Verso 31. Desse mesmo capítulo diz: ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se ali com ele. Filipe estava indo ali em direção, o eunuco estava indo em direção a Gaza, estava indo de Jerusalém para Gaza. A distância ali era mais ou menos de 70 quilômetros, de mais ou menos a distância entre Jerusalém e Gaza. Talvez desse umas 10 horas aí, aproximada ali devagarinho, de carruagem. Talvez esse tempo foi o tempo que o Filipe utilizou para pregar ali o evangelho. Quando ele sobe na carruagem, e ali então ele vai conversando, e ele começa desse texto de Isaías, e ele começa a expor o evangelho. E agora Filipe fala a respeito da experiência com Jesus. Jesus usa Isaías para falar a respeito de Jesus. Nesse período, nessas horas, poucas horas, foi um discipulado, talvez um discipulado relâmpago, aquele que Filipe fez ali. Eu lembro de algumas ocasiões que eu discipulei, eu evangelizei algumas pessoas. Eu comecei a me tornar evangelizador e discipulador bem antes de eu ser pastor. Não comecei a ser discipulador depois que eu me tornei um pastor. Então eu coleciono algumas experiências muito bacanas a respeito disso. E uma delas foi a irmã Benigna. Na época ela não era irmã. Eu trabalhava na época na Demilos. Isso tem muitos anos. E nós a empresa tinha os ônibus. E nós pegávamos todos os funcionários, pegava aquele ônibus para ir e para retornar, para voltar. E a Benigna era minha companheira ali de viagem. Nós trabalhávamos na mesma empresa, ela trabalhava num setor, eu acho, pelo que eu me lembro, departamento pessoal, e eu trabalhava na área de contabilidade. E nós íamos conversando ali todos os dias. E eu comecei a orar pela Benigna, e eu comecei a jejuar pela Benigna.
E eu comecei a pedir a Deus oportunidade de falar com a Benigna a respeito do amor de Deus. Ela era muito voltada para questões esotéricas, ela frequentava até uns negócios lá meio esquisitos, meio estranhos. E eu comecei a orar a Deus pedindo oportunidades para falar com ela. E um belo dia, conversando no ônibus, a Benigna, ela compartilhou comigo que ela tinha tido lá uma experiência sobrenatural muito esquisita e que ela ficou apavorada. Apavoradíssima. Apareceu um negócio lá, né, para ela lá, um negócio esquisito do nada, e ela ficou morrendo de medo daquilo, e ela me contou, e aí foi ali a chave, foi o momento, foi a abertura que eu precisava para começar a evangelizá-la. E aí eu comecei a falar para ela um pouquinho mais a respeito das coisas espirituais, puxando ali da experiência que ela teve. E aí eu convidei ela para nós lermos a Bíblia juntos. Perguntei a ela se ela já tinha lido a Bíblia, ela falou que nunca tinha lido. E aí eu comecei a ler então com ela. Nós só tínhamos esse momento de ônibus de ir e vir. Não tínhamos outro momento para nós conversarmos. Então esse momento ali do ônibus, da empresa, foi o momento então que eu usei para o discipulado dela. Então eu dava os textos para ela, ela lia em casa. No dia seguinte nós então conversávamos a respeito daqueles textos. O que aconteceu? Depois de um determinado tempo, a Benigna então entregou a sua vida para Jesus. E ela começou a frequentar uma igreja. E ela foi batizada em alguma igreja aqui de Caxias, eu não me recordo mais, isso já tem bastante tempo. Não me recordo mais se foi a primeira igreja de Caxias. E hoje ela é casada, é esposa de um pastor. Há muitos anos eu não a vejo, não sei mais como está hoje a vida dela. Mas na época, alguns anos depois, ela casou-se então com um pastor. Contando e compartilhando essa experiência com você, para você entender a diferença que você pode fazer em outras vidas. Tem pessoas que estão caminhando para o inferno, tem pessoas que estão perdendo a sua vida, e talvez uma palavra só sua, uma orientação espiritual sua, vai mudar toda a rota de vida dela. Talvez ela esteja indo numa rota de colisão, e a Benigna estava indo numa rota de colisão, ela estava frequentando lá um negócio esotérico esquisito, ela já tinha tido aquela experiência espiritual lá, estranha, que ela ficou apavorada, e dali talvez fosse ladeira abaixo na vida dela, mas Cristo Jesus entrou na vida dela e fez toda uma mudança, e aquilo fez toda a diferença. Então aquela mulher que estava ali meio que rumando, meio que sem rumo, hoje ela é casada então com um ministro do evangelho, com um pastor. Então a diferença que você pode fazer na vida de tantas pessoas, como eu disse antes, ressalto para você, nem todos quererão ouvir esta mensagem, nem todos quererão essa transformação. Cabe a nós achar aquelas pessoas que estão abertas. Não é você que convence ninguém, não é você que salva ninguém, não é o seu poder, não são as suas argumentações, mas é o poder de Deus na sua vida que salvará outras vidas. O que cabe a você, o que cabe a mim, é estar aberto para levar pessoas a entregar as suas vidas a Jesus. E nós podemos fazer isso então através da palavra, através do ensino da palavra de Deus. Então, Benigna ali, depois de um tempo, foi batizada ali, porque ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O eunuco, da mesma forma, ao final daquele discipulado relâmpago ali, o eunuco passou ali pela escola que nós temos aqui na nossa igreja, a escola de calouros, né? Que chamávamos de classe dos catecúmenos, né? Os irmãos antigos passaram pela classe dos catecúmenos. Hoje nós temos aqui na igreja a classe dos calouros, a classe inicial. Então aquele eunuco passou ali pela classe dos calouros, naquele dia recebeu todo o discipulado, e ele entendeu a mensagem, ele entendeu a explicação, ele compreendeu ali a exposição que Filipe fez para ele, e tanto que no final da viagem ele faz uma pergunta, no verso 36, ele faz uma pergunta:
para Filipe: eu entendi, Filipe, tudo que você falou. E provavelmente ele estava passando perto de um rio. E ele diz: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Que impede que eu seja batizado? O que mostra que o eunuco teve a compreensão clara do que estava sendo ministrado, e o coração dele estava aberto para receber aquela ministração. E Filipe responde para ele no verso 37: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele diz: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eles desceram e ele foi batizado. O batismo é, portanto, uma confirmação pública, de que de fato você crê que Jesus é o Filho de Deus. E de fato você está disposto a se tornar um discípulo de Jesus. Não precisa de você, compreender toda a Bíblia primeiro, compreender toda a fé para ser batizado. Basta você ter convicção plena que Jesus é o Salvador da sua vida, que Jesus é o Senhor da sua vida, e que você crê que Jesus é, de fato, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Portanto, se você ainda não foi batizado, procure o batismo. Conversa comigo, fale do seu desejo de ser batizado, para que possamos realizar, então, o seu batismo. Veja que o Senhor continua nos mostrando, nos dias de hoje, pessoas que precisam ser salvas. O Senhor até hoje continua nos falando. Até hoje, o Senhor nos mostra e nos direciona. O que nós precisamos é estar sensíveis à voz de Deus, à voz do Senhor, para de fato, então, cumprir a sua missão. Se Filipe passasse direto ali, não prestasse atenção naquele eunuco, talvez aquele eunuco não tivesse se convertido, talvez ele não tivesse sido batizado e a oportunidade teria passado. Então estejam sensíveis à voz de Deus, sejam sensíveis às pessoas que Deus está mostrando para você, que estão sedentas e que precisam de fato ouvir a mensagem. No próximo domingo pela manhã, nós teremos um momento aqui muito especial. Às 9h da manhã, nós começaremos a falar aqui sobre o programa Eu Mais Um. E esse programa Eu Mais Um nada mais é do que aquele tapinha que o Espírito de Deus nos dá para que possamos cumprir então a missão. Esse é o pontapé inicial do nosso ano de discipulado em nossa igreja. Se nós compreendermos bem essa etapa inicial, todo o restante do ano vai ser muito intenso e muito produtivo. Nós iremos alcançar muitas vidas para o Senhor Jesus, a não ser, obviamente, que o Espírito de Deus não queira fazer isso, porque cabe ao Espírito Santo convencer e converter os corações, mas cabe a nós realizarmos o trabalho. Então, domingo pela manhã, eu preparei aqui um momento muito bacana, vai ser muito marcante na sua vida, um momento de treinamento, para que nós possamos ser treinados para voltarmos para a nossa missão, para nós podermos voltarmos como igreja a colocar o ID de Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. Então, eu convido a você e te peço para que não falte no próximo domingo às 9h, para que você não atrase também, chegue no horário, porque eu preciso começar no horário para que a coisa possa render, né? Eu tenho bastante coisa para falar, embora seja algo simples, mas nós temos bastante coisa a tratar. Então eu peço aos irmãos para que possa vir e possa chegar no horário. E eu peço algo mais aos irmãos. Isso é, de fato, um trabalho muito espiritual. E é um trabalho que não dá para ser feito de qualquer forma.
O trabalho de discipulado envolve uma espiritualidade muito sadia. O trabalho de discipulado envolve oração, envolve jejum, envolve sintonia com Deus. Então eu quero fazer um pedido para os irmãos. Eu quero fazer o pedido para os queridos, para que durante essa semana você esteja orando por esse trabalho no domingo. Você esteja orando para que o Espírito de Deus, então, possa agir de uma maneira muito especial entre nós. Eu quero pedir para que você ore também pela minha vida, porque como eu estou à frente e trazendo essa palavra de despertamento à igreja, e querendo levar a igreja a um despertamento espiritual, e todo despertamento espiritual começa num retorno à missão principal da igreja. Então, provavelmente eu posso ser alvo de muitos ataques de parte do maligno, e eu peço a você que me cubra nesse período de oração, para que eu consiga de fato, então, levar a igreja a esse patamar de evangelização, de discipulado. E aí, meu irmão, o que nós estamos querendo em termos de avivamento vai acontecer, e vai acontecer naturalmente, porque toda igreja que faz um retorno ao princípio de tudo, a sua missão principal, toda igreja que faz isso, essa igreja se torna uma igreja poderosa em avivamento, porque tem o despertamento da oração, tem o despertamento do comissionamento. Então, eu gostaria de convocar os irmãos para que pudessem orar em relação a isso. E eu queria fazer isso nesse momento. Eu gostaria de orar com você agora, nesse momento. Você que entendeu a mensagem da manhã e entendeu essa mensagem também da noite. Você que o Espírito Santo falou com você no dia de hoje e que está incomodando você a respeito do discipulado. Você que o Espírito está mostrando para você que nós de fato precisamos voltar para a nossa missão. Eu queria orar com você agora nesse momento. Feche seus olhos, peça ao Senhor que você possa ser de fato usado por Ele, usado para a glória de Deus. Que você tenha a alegria de ver pessoas também se rendendo aos pés de Jesus por causa do seu testemunho. Que você tenha muita alegria de ver outras pessoas se achegando a Deus. Não tem preço que pague isso, de ver outras pessoas sendo salvas por causa do seu testemunho pessoal. Você que está em casa, você que está aqui, ore nesse momento, fale com Deus, diga para Deus: Senhor, Tu podes usar a minha vida, Tu podes me usar. Fala com Deus nesse momento, se coloque mesmo à disposição do Senhor nesse momento, dizendo para Deus que Ele pode usar você. Peça ao Senhor para lhe mostrar as pessoas que estão abertas para a mensagem. Peça ao Senhor para lhe dar a palavra adequada daquele momento. Peça a Deus para te despertar na oração, no jejum. Peça a Deus para que possa te fortalecer espiritualmente, porque talvez você esteja enfraquecido espiritualmente, mas quando nós vamos para a batalha, quando nós vamos para a obra, então também o Espírito nos desperta para que nós venhamos a nos tornar mais fortalecidos, e o próprio Espírito, quando nós nos colocamos à disposição, Ele vai nos fortalecendo. Eu sei que você carrega muitos dilemas, você carrega muitos problemas. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite carregando talvez o mundo nas suas costas, de tanto peso, tanta coisa para resolver, tantos problemas. Mas, querido, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para o trabalho, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, e nós somos ministrados no Espírito Santo de Deus quando nós nos propomos a fazer a obra. Então se coloque à disposição do Senhor, se coloque à disposição de Deus, diga mesmo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, Tu podes me usar, mostra-me, Deus, mostra aquela pessoa, Deus, que o Senhor quer alcançar para Ti. Usa-me, Deus, como o Senhor usou a Filipe, usa-me também. Ore a Deus, diga tudo isso para Deus, abra seu coração para Ele.
Diga para Ele: tu podes me usar, ó Deus, mas me fortaleça, Pai, me fortaleça espiritualmente, que eu seja despertado na oração, que eu seja despertado na palavra, que eu seja despertado para fazer a tua obra. Senhor da glória, obrigado, Deus, por essa palavra de despertamento espiritual, essa palavra que nos induz, nos conduz e nos desafia a pregarmos as boas novas de salvação, a fazer discípulos, a encontrar aqueles que estão sedentos. Ajuda-nos, ó Deus, a desempenharmos bem e cumprirmos a tua missão, essa missão para a qual nós fomos vocacionados. Ah, Senhor, bem pertinho de nós, há tantas pessoas que carecem, tantas pessoas perdidas, pessoas desesperadas, pessoas com dor na alma, pessoas que sofrem por não saber a direção, pessoas que têm tomado tantas decisões equivocadas, por não conhecerem o caminho que nós conhecemos. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos para cumprir a tua missão, desperta-nos para cumprir o teu chamado. Usa-nos, ó Deus, poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Ministério de Louvor, Aline, vai louvar. Então nós teremos um louvor, e depois deste louvor, eu quero orar, despedindo você, para que você possa ir em paz para o seu lar. Existe uma música que fala muito sobre isso que o pastor acabou de compartilhar conosco. Que a responsabilidade ela é nossa, de fazer discípulos, de alcançar outras pessoas para Jesus. Essa é uma música que eu lembro que quando a gente participou da campanha de missões, sei lá, não lembro que ano que foi esse, isso já tem bastante tempo, e a gente gostou muito dessa música, a gente não quis parar para cantar ela só na campanha de missões, não, a gente passou o resto do ano cantando aquela música. E eu não sei se os irmãos lembram, muitos não estavam aqui na época, mas a gente estava lembrando dessa música, e a gente quer cantar ela agora. Se o irmão lembrar, canta com a gente, até que ele venha. Nós vamos pregar o Evangelho, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, que me faz querer pregar, que me faz ir atrás, ir até onde as pessoas estão, aquelas que querem, aquelas que precisam. E nós vamos compartilhar dessa graça. Tua graça me alcançou, a ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser Na vida de alguém, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, até que Ele venha. Até quando que eu vou estar nesta missão? Até que Ele venha, ou até que você vá à sua presença. Até que Ele venha. Queridos, eu anseio, não sei você, eu anseio por pertencer a uma igreja avivada, uma igreja assim que está explodindo de sede da vontade de Deus. Isso é uma ação do Espírito Santo de Deus. Avivamento não é produzido por homens. Avivamento é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando há um grupo de pessoas sedentas, que ora, que busca, que clama, sabe? O Espírito Santo de Deus, Ele contempla aquele local. A minha oração é para que Deus contemple a nossa oração e que seja derramado sobre nós uma unção poderosa, que seja derramado sobre nós um poder inigualável, um poder que venha direto do trono, da sala do trono de Deus para as nossas vidas. A minha oração é que, de fato, nós sejamos revestidos pela unção, pelo poder que há do Espírito Santo, tudo aquilo que Ele nos preparou por promessa, eu quero receber da parte de Deus, eu quero receber da parte do Senhor, e uma vez embebecidos por esse Espírito, nós vamos então cumprindo a missão naturalmente, vamos ter a alegria de falar da palavra de Deus, prazer em falar com o nosso colega, com a nossa colega, com a nossa amiga, com o nosso parente, prazer em ver as vidas se rendendo aos pés de Jesus. Até quando? Até sempre, até que Ele venha, que Deus abençoe você poderosamente, que essa unção, que esse poder esteja sendo derramado sobre a sua vida poderosamente, que esse poder, essa unção que há no nome de Jesus seja derramado sobre a sua vida, sobre esta igreja, que nada, absolutamente nada possa impedir o seu avanço espiritual, o seu crescimento, que absolutamente nada possa parar esta igreja, muito pelo contrário, esse poder que há no Espírito Santo venha de fato a nos fazer crescer poderosamente, espiritualmente, em todos os níveis. Esse poder seja plenamente derramado sobre a sua vida. Que o Senhor te leve em paz para o seu lar, para a sua casa. Que o Senhor te dê uma semana muito abençoada, uma semana de portas abertas, uma semana poderosa. Que o Senhor te fortaleça a sua casa, a sua vida, a sua saúde, que o Senhor fortaleça a sua família, que o Senhor te fortaleça no trabalho, nos estudos, que o Senhor te fortaleça, te faça crescer, te faça prosperar em todos os níveis, que o Senhor te abençoe com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais em Cristo Jesus. Enquanto isso, nós vamos proclamando o Evangelho, cumprindo a nossa missão, até que Ele venha. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares, e nos dá essa semana de bênção, semana abençoadíssima na Tua presença, semana de paz, pois oramos assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E a gente pode despedir cantando esse refrão de novo, até que Ele venha. Então nosso pós-lúdio, até que Ele venha, até que Ele venha. Espírito
Glória a Deus. Um final de semana abençoado. Aliás, um início de semana, né? Bora, Marcelinho. Motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. Vou saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida tenha maior provisão. O gafanhoto não tocará nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Aleluia! Eu darei, pois dono de nada sou. Não importa o amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. Vou saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida tenha maior provisão. O gafanhoto não tocará nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Sobre minha cabeça existem bênçãos, muito mais além do que eu possa imaginar. Mas estou certo que os meus celeiros serão fartos do melhor fruto dessa terra. Meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade. Vou saber que as janelas dos céus estão abertas para que em minha vida tenha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança. Para ser a tua herança, para ser a nossa herança. Uma semana de muitas bênçãos. Glória a Deus.